Eu consegui. Você também pode. Testemunho de vida de um jovem. Isso vai lhe ajudar. Olá, irmãos. A história é sempre a mesma. Hoje tenho 20 anos, e lendo esses depoimentos, parece que fui eu quem escrevi a maioria deles. Nasci no lar cristão e aos 13 anos entrei nessa maldição de pornografia, masturbação e fornicação. Tudo começa com um pensamento que vai crescendo. Não é só um simples pensamento. É como um filme que se forma na sua cabeça. Muito nítido. Aí já era. Você simplesmente esquece tudo, inclusive todo o esforço que fez para impedir de acontecer. O sentimento de angústia e raiva de si mesmo que você sentiu das outras vezes que caiu. Não importa naquele momento. Só um desejo. É como se algo tomasse conta de você. E aí acontece tudo novamente. Imediatamente após o erro parece que a consciência volta e nos sentimos um verdadeiro lixo. Imundos e sem valor algum. Quantas vezes me senti assim? Aí você pensa, e agora o que eu faço? Eu pedi perdão a Deus e disse que nunca mais faria novamente e, em seguida, errei de novo muitas vezes no mesmo dia. Fiquei com vergonha de orar e de pedir perdão a Deus. A angústia e tristeza são insuportáveis. Depois de parar por um tempo e cair novamente vem o pensamento: não tenho mais jeito. Já orei tanto e não consigo parar. Deus desistiu de mim. Não me ouve mais. Ele não vai me perdoar pois eu errei tanto. Menti tanto para ele dizendo que não faria. Ele não acredita mais em mim. Bom, irmãos, a história é mesma ou não é? Primeiro, Deus não pensa como nós. Das outras vezes que você errou, Ele sabia que não estava liberto e queria errar de novo. Você deve estar pensando: por que Ele me deixa pecar então? Por que Ele não tira isso de mim de uma vez? Porque esse não é um pecado qualquer. Não como a bebida que você simplesmente não precisa dela e pode parar de uma vez e nunca mais usar. Sexo você precisa e vai voltar a fazer sim, mas da maneira correta com seu cônjuge, segundo a palavra de Deus, e desta forma é saudável e puro. Ele permite isso para que, quando a libertação vier, você sinta tanto nojo desse pecado que não vai querer mais voltar. Hoje sou liberto. O processo doeu muito. Perdi uma namorada também evangélica que amava muito. Fui o primeiro namorado dela. Ela nunca tinha ficado com ninguém. Era uma benção na casa de Deus, virgem, da mesma igreja que eu. Com o tempo eu comecei a seduzir a ela. Eu já sabia o que fazer para as coisas esquentarem. Mas na verdade eu não queria isso. Sempre ficava me sentindo mal por fazê-la errar. Cuidado, tudo começa com o beijo demorado, vocês sabem disso. Nunca permiti chegar ao sexo. Era igual mão naquilo, aquilo na mão. Mas isso é tão danoso quanto. Não durou muito tempo. Terminei o namoro antes que essa maldição passasse para ela. Eu a amava tanto. Nunca permitiria que ela entrasse nessa. Deus me libertou. Não foi fácil. Às vezes vêm os desejos, mas Ele me dá forças para dizer não à carne. Imagine como dois lobos dentro de você: o espírito e a carne. Sua carne está muito forte pois você alimenta constantemente. Por isso não consegue nem fugir como os outros aconselham. Ler a Bíblia ou orar. Quando vem a tentação simplesmente não dá tempo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:22-23. Para o sangue de Jesus não há impureza grande demais que não possa purificar. Ele te ama agora e sempre. Não há pecado que faça Deus desistir de você. Ele tem um futuro para lhe dar. Eu era um lixo. Perdi a conta de quantas vezes errei e Ele me perdoou e me deu razão para viver e hoje eu vivo para Ele. Amo todos vocês, pois sei o que estão passando. Meus irmãos, imaginem Deus, o quanto os ama. Masturbação feminina. É meio complicado falar sobre a masturbação feminina dentro do contexto da Bíblia Sagrada porque a Bíblia ressalta muito em termos de sêmen, imundícias, enfim, porque esse ato que pode trazer alguns benefícios para o nosso corpo, pode ser considerado biblicamente um ato absurdo, um pecado. A masturbação, além de não fazer mal a ninguém, evita câncer de próstata. Nos homens o sêmen é reposto em 6 horas, nas mulheres libera substâncias relaxantes. É um exercício de autoconhecimento. Não causa doenças e não nasce pelos nas mãos. Por que então não fazer? Perguntando para várias pessoas, mesmo no meio evangélico e cristão, se a masturbação é pecado ou não, obtive respostas bem divergentes uma das outras. Há pessoas do tipo que acreditam que, se não está escrito na Bíblia, não é pecado. Há outros que digam que a masturbação, tanto feminina como masculina, só se torna pecado se tornar um vício para um cristão.
Porque na Bíblia diz que nenhum viciado entra no reino dos céus. Afinal, o versículo em apreço não fala desta forma, mas em Gálatas 5:19 e 21 Paulo diz: Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Quando Paulo ressalta coisas semelhantes a essas, é porque há muito mais coisas que há dentro do contexto que ele não escreveu, mas que sabemos que não é algo bom e que interferem e muito a nossa entrada no reino dos céus. Outras respostas foram legais e até mesmo com versículos bíblicos que pode ter ligação com o ato. Como por exemplo, se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5:30. Vemos que este versículo é bem radical. Você cortaria sua mão porque não consegue parar de se masturbar? Outro versículo também interessante que nos convida a pensar no assunto é caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. 7.9, que pode se referir a ambos os sexos no contexto de todo o capítulo, como mostra em 1 Coríntios 7.2, mas, por causa da impureza, tenha cada homem sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. Certo que neste caso fala da prostituição, o sexo antes do casamento, e há quem diga que a masturbação é sexo consigo mesmo. Mas se masturbação for sexo, e o tal é proibido antes do casamento, então quer dizer que depois de casado eu sou liberado para me masturbar? Outro foi mais ousado, mostrando um versículo que enfeita nossas imaginações com absurdos eróticos que poderiam acontecer no passado. Foi a citação de Ezequiel 16.17 dizendo que as mulheres se masturbavam com consolos de ouro e prata. Também tomaste as tuas belas joias feitas do meu ouro e da minha prata, que eu te havia dado, e te fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. Porém, observando o contexto do capítulo e também vendo o versículo na versão NTLH, o versículo se difere. Você pegou as joias de prata e de ouro que eu lhe tinha dado e com elas fez imagens de seres humanos. Você foi infiel a mim, adorando essas imagens. Há vários motivos para que uma mulher possa se masturbar, como carência, autoconhecimento do corpo, alívio fisiológico, satisfazer desejos carnais e muitos outros motivos. Se uma mulher diz que está viciada em masturbação e não é casada, o motivo pode ser carência, mas depois de casada e continuar se masturbando, já a mulher está cometendo o adultério. Claro, a mulher tem o seu marido, pode transar com ele à vontade. Para que se masturbar? Ficar pensando no marido do próximo. É uma alusão dada por Jesus na versão masculina em Mateus 5.28. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E esta medida é destinada a ambos os sexos. Como no caso do lesbianismo. Muitos acham que a Bíblia não contesta sobre isso, como vi muitas pessoas dizerem, sem conhecimento bíblico, que a Bíblia só fala sobre o homossexualismo no âmbito masculino, equivocando-se totalmente. A Bíblia Sagrada é um livro espetacular porque abrange tudo que está sobre este chão que pisamos, em cima dele e debaixo dele. Sobre o lesbianismo, a Bíblia fala em Romanos 1:26-28, pelo que Deus os entregou a paixões infames. Porque até suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para como os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm. Sobre a masturbação não é diferente. Na Bíblia fala sobre a masturbação masculina no Velho Testamento. Também se sair de um homem o seu sêmen banhará o seu corpo todo em água, e será imundo até a tarde. E ele vê 15.16. Esse pecado, mesmo na era da lei, não era passível de morte. O homem emitia o sêmen, seja de qualquer forma como masturbação, ter um sonho erótico e acordar molhado,
fala no termo de ejaculação. Porém a masturbação abrange tanto o pecado de emitir sêmen quanto o pecado da mente. Você é um jovem cristão verdadeiro e ficar com pensamentos ilícitos entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. F 2.3. E sobre o culto racional, onde diz que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. 1.15. Isso inclui até nossos pensamentos. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. FL 4.7. E levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. 2.10.5. Sobre a masturbação da mulher, podemos incluir tudo no seu contexto, pois Deus na sua palavra diz aquilo que é bom, passível da salvação para todos. E sobre os nossos pensamentos, diz a Bíblia, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisto pensai. FL 4.8. Agora, com esse versículo, você pode tentar fazer a fusão. Se a masturbação é algo compatível a tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtude ou louvor. 6 verdades sobre a masturbação. Graus. A masturbação não é algo que seja verdadeiro, pois no ato, fantasiamos ilusões. 2 graus. A masturbação é desonesta, caso algum casado se masturbe, biblicamente cometendo o adultério, não está sendo fiel à sua mulher. 3 graus. Comparar justiça e masturbação é algo criterioso, com base do 2 graus. Item 4 graus. A masturbação, biblicamente, não combina com pureza, visto que a Bíblia considera impuro quem se encontra com emissão de sêmen. LV 15.16. E se masturbando não tem como manter a mente pura. 5 graus. A masturbação não é amável, e sim combina com o prazer carnal, na qual se dissolve rapidamente depois do ato por causa do sentimento de culpa. Para os jovens cristãos verdadeiros que temem a Deus. 6 graus. A masturbação não tem boa fama nem para o secularismo. Prova disso são tabus existentes contra a prática. E sobre virtude e louvor em termo de masturbação, não pega legal. Você se masturba à tarde e à noite na igreja. Você anda levantando a sua mão suspeita para dar glórias a Deus. Que horror! Os jovens cristãos, que querem realmente ser verdadeiramente cristãos, convictos para ir para a glória e não ficar no dia do arrebatamento, sabem o quanto é doloroso uma pós-masturbação. Fica um sentimento horrível de culpa e de medo. Medo de quê? Não o medo de ser pego no ato, mas vai que Jesus volta ali mesmo, naquela hora. Seria triste. O pior de tudo é o sentimento de fraqueza, de vencido e derrotado pela prática mais complexa entre as cabeças dos jovens em geral. Sentimento de dúvida, se é ou não pecado. Muitos jovens cristãos preferem não acreditar que seja pecado, para ter uma consciência mais leve e tranquila em relação aos fatos, mas nunca deixam de ter aquele fundinho de culpa causado pelo Espírito Santo que puxa muitos conceitos como princípios morais. Princípios esses que atingem também os seculares. Muitos ao se masturbar, dizem, a minha carne é fraca. Não é verdade. Quando um jovem cristão se masturba ou comete qualquer pecadinho que seja, aí foi o ponto onde a carne foi forte e não fraca. Porque venceu o Espírito. Porque o que deve prevalecer em nós é o Espírito, pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. RMI 8.56. Mas o que devemos realmente fazer é evitar o tal pecado e mortificar a carne. Mas como? Realmente é uma luta muito grande evitar a masturbação. Estamos num mundo onde as mulheres andam na rua nua, mostrando e instigando a sensualidade para quem quiser ver e os que não querem também. Na TV onde há muitos programas eróticos, mesmo em canais abertos, mostrando partes sensuais como algo natural. Na internet onde tudo está ao alcance das nossas mãos. Num clique entramos em um mundo de erotismo e poluição mental. Nas bancas de jornais e revistas ao olharmos sem querer, para a seção pornô. E muitas e outras formas que nos puxam para o pecado. Um abismo chama outro abismo. Mas Tiago 1.14 diz que somos tentados pela nossa própria cobiça e é isso que nos seduz. Porém o pecado vem à tona se for consumado ou concebido. E uma vez o pecado consumado, gera a morte em todos os sentidos. Mas o que é pior é a morte espiritual. Para isso devemos evitar o máximo de se masturbar. Então o melhor a fazer é evitar programas ou filmes que incitam as nossas cobiças.
Também evitar ficar muito tempo na internet sem ter o que fazer. Se não tem mais nada para fazer na net, desliga o computador e procure algo melhor e edificativo para fazer, como ler a Bíblia, por exemplo. Melhor do que ficar olhando sites pornográficos e instigar o pecado do ato da masturbação. Evitar pensar muito em coisas que te incitam a pecar, porque vemos que até nos pensamentos pecamos. Evitar passar muito tempo nos banhos e sempre que banhar, tome banho cantando um hino ou um louvor qualquer, porque devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, até no banho. Evita também aqueles colegas que gostam de falar sacanagens, as más amizades e as piadas. Deus não gosta dessas coisas. 1 Cor 15.33. Você, jovem cristão, que quer ser um pregador ou um levita de amanhã, nunca deve deixar de ler a Bíblia, porque além de edificar sua vida, também evitará que sua mente seja vulnerável às abominações carnais. Se você pecou, se masturbou, não fique com vergonha de pedir perdão ao Senhor e siga esses conselhos e evite ao máximo. Além de evitar, faça algo mais para agradar ao Senhor Jesus, como se consagrar mais, orar mais, fazer um propósito de ler a Bíblia. Enfim, nunca pense que por causa disso, Jesus vai virar as costas. Ele estará de braços abertos para te perdoar, porque Ele entende as nossas fraquezas. Que tenhamos cuidado com o nosso corpo, pois com ele louvamos a Deus, não com danças, mas mantendo ele em santidade, para que o Espírito de Deus habite sempre em nós e fluindo através de nós. Que todos fiquem na paz de Deus.